Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Procássia, a Pro de Geografia de vocês, do 6º ano. E hoje nós vamos fazer uma revisão dos capítulos que vão cair na prova, o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas antes de iniciar essa revisão, gostaria de falar com vocês que o capítulo 1 e o 2 foram os capítulos que caíram no teste. Esses capítulos nós já trabalhamos na sala, a gente já fez o teste, não vão cair na prova. Os que vão cair na prova vão ser os capítulos 3 e 4. Nesse capítulo 3, a gente vai falar sobre as formas de representação do espaço geográfico. Vamos lá para o quadro? Então, aqui eu fiz umas lâminas para vocês, falando das primeiras formas de representação do espaço geográfico. Então, durante todo o período da pré-história, o homem, ele utilizava tudo que estava no seu cotidiano. Ele utilizava o espaço onde eles viviam, a caça onde eles praticavam, a colheita, os frutos, os utensílios que eles precisavam para poder, para a sua vida cotidiana. Então, o que foi que aconteceu? Ele retratava em formas de desenhos tudo aquilo que eles vivenciavam. Então, foram encontrados registros dessas formas de representação desses povos da pré-histórica nas cavernas, através de pinturas. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres. Vamos ver aqui no próximo slide. Então, nos dias atuais, as coisas foram se transformando, o homem foi sentindo a necessidade de transformação e foi se aprimorando. Através de quê? Através de técnicas, depois veio a tecnologia e eles cada vez mais se reinventam. Cada vez mais produzem coisas para a sua necessidade. Então vamos ver aqui as outras formas de representação. Dentre as diferentes formas de representação do espaço geográfico, além dessas pinturas rupestres, porque a gente não viveu aquela época, a gente sabe que teve gente que viveu aquela época por causa dos registros que foram deixados através de desenhos nas cavernas. Então, existe também algumas que a gente viu na sala de aula, que foram maquetes, os blocos diagramas, croquis, as plantas e os mapas. Então, agora nós vamos ver cada uma dessas. Aqui eu coloquei para vocês os primeiros mapas conhecidos no mundo. Esse mapa aqui foi feito em argila, há muito tempo, e esse outro também é um mapa político do Brasil de 1923, onde vem mostrando toda a estrutura, como era subdividido o nosso Brasil. Aqui também eu coloquei algumas imagens de mapas antigos para vocês verem como eram retratados. E agora nós vamos falar um pouco de maquete, né? A maquete é uma representação em tamanho reduzido de um espaço, de um lugar, de um objeto. E nesse espaço que está sendo representado através de maquete, ela reproduz de forma de 3 dimensões, tridimensional, como é chamado, que tem o quê? Altura, largura e comprimento. Então aqui, essas representações têm o objetivo de mostrar detalhes. Essa forma é usada para representar áreas menores e delimitadas, como um ambiente de uma sala, de um quarto, de um escritório, em uma construção, em um prédio, em uma praça, tudo o que quer ser representado, como vai ficar depois em tamanho real, mas é representado em tamanho reduzido. E nessa representação em maquete, ela é considerada um modelo tridimensional porque tem largura, altura e comprimento. Vamos ver o exemplo? Aqui eu coloquei um exemplo de um prédio, né, de 2 andares, o térreo e mais um andar, em miniatura, mas no real ele vai ficar dessa maneira. E aqui eu coloquei como se fosse um bairro de uma cidade, mostrando a estrada, as ruas pavimentadas, os prédios, as casas, a parte da vegetação. Vamos para o próximo. A próxima forma de representação é o bloco diagrama.
onde é representado na geografia, pois favorece uma visualização mais clara da superfície. É uma forma de representação em 2 dimensões, que simula a 3ª dimensão, por meio de desenhos em perspectiva. Ou seja, ele reúne informações que aparecem na altura, no comprimento e na largura, dando a ideia de um local em volume. Geralmente, esse bloco diagrama, ele facilita e direciona a visualização de elementos da paisagem e a demonstração de fenômenos ou processos que nela ocorrem, certo? Então, aqui, para entender melhor, esse bloco diagrama ele é utilizado como forma de relevo, para mostrar os tipos de relevo, que a gente sabe que o relevo ele pode ser classificado em planalto, planícies, montanhas, depressões. Então, esse bloco diagrama é o mais apropriado para demonstrar essas formas de relevo, assim também para demonstrar o interior da Terra, porque a gente vive aqui na crosta terrestre. Então, no interior a gente não tem como saber e nem como ter nenhum ser vivo, então é retratado o interior da Terra, nesse bloco, como aqui eu venho mostrando. Aqui está o nosso planeta e aqui são as partes internas do nosso planeta. Então, nesse bloco diagrama vem mostrando toda a parte interna, como também vem mostrando as formas de relevo, as formas do processo da hidrografia. Então, esses elementos naturais, eles são retratados através de blocos diagrama, que é a forma de representação. Vamos para a próxima? Croquis. Croquis é um esboço de um lugar, de um ambiente ou de uma paisagem, ou seja, é um desenho livre. Lembram quando a Pro pediu um trabalho para vocês, falando sobre o percurso que vocês levam da casa de vocês até chegar no colégio? Esse trabalho foi retratado em desenhos. Vocês desenharam todos os pontos de preferências, os pontos que chamam mais atenção de vocês, né, no desenho, e mandaram para mim. Então, croquis é um desenho livre, é um desenho de um lugar que você quer representar aquele lugar, aquele momento que você está saindo da sua casa até chegar à escola, como eu pedi no trabalho. É uma forma de representação, e essa forma de representação é um croquis, chamado de croquis. Então vamos aqui, como utilizar esse tipo de representação, o croquis no caso. Ele é utilizado para mostrar os planos de uma paisagem, a disposição das carteiras em uma sala de aula, ou da mobília de uma casa, e ele é utilizado para poder as pessoas ter uma perspectiva do que ele quer transmitir. Ou seja, eu quero ir na sua casa. Então, como é que eu chego até sua casa? Através de informações. Se você coloca no desenho por onde eu vou passar, os pontos principais por onde eu vou passar, eu, na minha mente, eu vou desenhar, ou então vou fazer um esboçozinho através de um desenho livre e vou chegar até você, certo? Esse também é uma forma de representação do nosso espaço geográfico. Vamos para a próxima? Aqui eu coloquei, né, exemplos de croquis. Então aqui tem um desenho onde a pessoa retratou todo o percurso por onde ela passou, e aqui também é um croquis do quarteirão da onde a pessoa que fez mora. Colocou a legenda, que a legenda não é obrigatória, mas eu, no meu trabalho que eu passei para vocês, eu pedi para vocês colocarem a legenda, como vocês colocaram, para poder eu ter uma visualização melhor do que vocês estavam me transmitindo. Então, nesse aqui, no primeiro aqui, não tem legenda, mas vocês percebem que aqui no segundo croquis, a pessoa que fez colocou uma legenda retratando as coisas que estavam no desenho. Por onde ela passou, ela retratou todo através da legenda. Vamos para o próximo? Planta. Planta também é uma representação do espaço geográfico. Então, a planta, ela tem uma representação plana e vertical, na visão vertical, ou seja, de cima para baixo, em tamanho reduzido de um lugar. Então, um cômodo, uma casa, um apartamento, um bairro, um sítio, uma fazenda, qualquer espaço,
você pode fazer uma planta daquele espaço. Você retrata uma visão no sentido vertical e coloca no papel todo aquele espaço que você visualizou, no sentido vertical, né? Então, bora lá. Para possibilitar a leitura e a compreensão desse espaço representado, a planta é geralmente acompanhada por uma legenda. O croquis não é, né, obrigatório usar a legenda, mas a planta é utilizado a legenda, certo? Vamos ver aqui como é que ela está representada. Né? Então, nessa representação de cidades, a legenda traz símbolos que identificam hospitais, traz a escola, igrejas, que é simbolizada na legenda através de uma cruz, cemitérios. Então, eles retratam na legenda da planta objetos que simbolizam aquilo que ele quer mostrar, para ser melhor identificados. Aqui, por exemplo, aqui é uma planta de uma casa. Eu não posso colocar em uma planta de uma casa um fogão dentro do quarto, porque o lugar de fogão é na cozinha, certo? Então, na planta tem que ter todos os objetos, né, retratando onde eles vão ser encontrados. Então, aqui eu coloquei, né, duas imagens, uma planta de um apartamento e aqui outra planta também de uma casa, retratando aqui, por exemplo, banheiro, garagem, a varanda. Então, colocando sempre objetos que venham simbolizar aquele espaço onde eu vou querer que esteja dentro daquela planta, daquela casa, daquele prédio, daquele hospital, daquela igreja, enfim, de qualquer espaço que eu queira representar. Por exemplo, eu vou fazer uma casa. Na minha construção, eu vou estar mostrando se minha casa, a quantidade de quartos que ela vai ter, a cozinha, a varanda, e eu vou demonstrar através de quê? Através de miniaturas de objetos que fazem parte daquele espaço. Vamos para o próximo? Mapa. O mapa, né, é uma representação em visão vertical. Tamanho reduzido da superfície da Terra, por isso que a gente, no próximo capítulo, a gente vai trabalhar a escala, porque não dá para pegar uma folha de papel e retratar tudo o que a gente vê, certo? O mapa, geralmente, ele está representado de forma reduzida. Então, no mapa são representados os elementos que compõem as paisagens de espaço, como municípios, estados, países, continentes, ou o próprio mundo de forma geral, que a gente chama de mapa político, né, mundial. Também podem ser representados graficamente características sociais, culturais, políticas, econômicas, dentro daquele mesmo espaço. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre os tipos de mapas. Então, os mapas são uma importante fonte de informação e de orientação. Atualmente, há recursos técnicos cada vez mais aprimorados, né? Que hoje nós temos vários equipamentos sofisticados, o homem está reinventando o tempo todo essa tecnologia para cada vez mais ficar eficaz para todos nós. Então, nós temos essas informações obtidas através de algum aparelho, no caso GPS, de um sensoriamento remoto, de um geoprocessamento, e ele passa por um processo tecnológico e desenvolve aquilo que eu quero mostrar para vocês, no caso, aquele mapa daquele lugar, do que eu quero mostrar. Pode ser um mapa físico, político, que a gente vai ver daqui a pouco os tipos dele. Então, com o avanço da cartografia, principalmente no século XX, que veio possibilitar todos nós termos com mais precisão essas informações. Vamos ver o exemplo? Então, antes de ver cada tipo de mapa, eu vou falar para vocês detalhadamente cada um. Então, aqui tem o mapa físico. Um mapa físico, ele representa características naturais.
ou seja, é um mapa que vem mostrando elementos da natureza. É um mapa que está dividido em a hidrografia, quer dizer, onde são encontrados os aquíferos, que são águas subterrâneas, onde são encontrados os oceanos, onde são encontrados os rios. Então, esse mapa é um mapa físico, é um mapa de hidrografia, porque hidro é a água, é o estudo das águas. Então, ele está sendo uma forma de representação que está mostrando onde é encontrado aquela água no nosso planeta. Mapa demográfico, ele é representado, ele representa, na verdade, a distribuição e as características da população dos lugares. Então, se eu digo, através de um mapa, mostra a vocês a população de Jacobina, esse tipo de mapa é um mapa demográfico. Se eu trago para vocês, para a sala de aula, um mapa mundial, onde vem falando da quantidade de população entre os continentes, entre os países, aí esse tipo de mapa é chamado demográfico, porque o mapa demográfico retrata a população daquele lugar. Depois nós temos um mapa econômico, que é o mapa que tem as características referentes a toda a circulação de riqueza dos lugares. Então a gente pode estar retratando um mapa sobre fontes de energia, a gente pode estar retratando no mapa um mapa de recursos minerais, mapa agropecuário. Então é um mapa que vem a produzir, onde é que tem essa produção, onde é encontrado aqueles recursos minerais, em que lugar. Então esses mapas são mapas econômicos. Mapa histórico são aqueles mapas que são representados características culturais de um espaço de acontecimentos que nele ocorreram em determinado momento da história. São aqueles mapas antigos, aqueles mapas que eu mostrei logo no início, né, dessa explicação minha, aqueles mapas onde a gente percebeu que não tinha uma divisão política, né, por estados, por lugares, por continentes, por cidades. É um mapa que vem retratando através de objetos, são mapas antigos. E por último, nós vamos ver também os mapas políticos, que são o quê? Representado a divisão administrativa do nosso país, que ele está dividido em continentes, em países, em cidades. Então esses são chamados de mapas políticos. Agora eu vou mostrar o exemplo de cada um para vocês. Aqui eu coloquei, percebam, tá, amores? O clima do Brasil. Então aqui está o mapa do Brasil, e dentro do mapa, aqui dentro desse desenho aqui, retratando desse tipo de mapa, onde eu já coloquei aqui como título Clima no Brasil, ele vem retratando que cada cor dessa que existe no mapa, ele tem um tipo de clima diferente. Por exemplo, aqui na região norte do Brasil, o clima predominante, não estou dizendo que só existe esse tipo de clima, mas a predominância do clima da região norte é o clima equatorial. Como também eu estou dizendo que aqui no sul do Brasil, retratado aqui, ó, num desenho através da cor roxa, ele é o clima subtropical. Então aqui nesse mapa físico, eu estou mostrando os climas do Brasil, certo? Já nesse outro mapa aqui, eu já estou mostrando as unidades do relevo brasileiro. Então onde tem essas cores aqui laranja, eu estou dizendo que aqui no Brasil, onde tem essas cores aqui laranja, são encontradas as planícies. Aqui de verde, dentro do mapa, representado pela cor verde, são os planaltos, e de amarelo são as depressões. Esses dois mapas que eu coloquei como exemplo para vocês são os mapas que têm o tipo físico, onde retrata, onde mostra para vocês toda a parte natural, toda a parte física daquele lugar que a gente quer passar, daquele lugar que a gente quer que vocês entendam. Pode ser de um lugar, como uma cidade, pode ser retratado através do mapa de um país, pode ser retratado através de um mapa de um continente. Então, mas dentro de cada mapa desse que eu estou falando, gente, tem uns elementos. Cada mapa tem que ter os elementos. Daqui a pouco eu falo sobre os elementos para vocês. Vamos para o próximo? Mapa demográfico. Aí eu botei aqui a população através da legenda. Perceba que todo mapa tem que ter a legenda, porque é através da legenda que a gente vai fazer o estudo, é através da legenda que vai estar mostrando o que tem no mapa.
Então, através aqui dessa legenda, estou mostrando a vocês que aqui no Brasil, que aqui nesse tipo de mapa aqui é um mapa do Brasil, eu estou mostrando a população. Então, quanto mais os lugares tiver uma cor mais escura, quer dizer o quê? Que ele é mais populoso, como aqui, por exemplo, São Paulo, a região sudeste, por exemplo, ela tem mais população. Percebam que aqui na região norte, onde tem mais elementos naturais, como a vegetação, a floresta amazônica, ela não tem tanta população como tem aqui nessa parte aqui do litoral, ó. Certo? E aqui também é um mapa demográfico que vem mostrando, né, um mapa mundi, e dentro desses espaços aqui está mostrando a quantidade de população. Quanto maior for a circunferência que está aqui no mapa, quer dizer que esses lugares são mais povoados. Então, demográfico é um mapa que estuda a população daquele determinado lugar. Mapa econômico, como eu disse a vocês, né, que esse tipo de mapa econômico vem mostrando toda a riqueza e a circulação de mercadorias, de minerais, de tudo que venha produzir economicamente dentro daquele lugar. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, do Brasil, do mapa do Brasil, e dentro desses pontinhos aqui colorido, está aqui na legenda, aqui como vocês estão vendo, todos minerais encontrados aqui no mapa. Por exemplo, o amarelo, que está aqui nesse mapa, são representados o ouro. Então, nesses lugares aqui onde tem esses pontinhos amarelos, são os lugares onde são encontrados o minério em grande quantidade, o minério ouro. No caso aqui, a gente vê o cobre representado de verde, o azul, diamante e assim por diante. Nesse outro mapa aqui, né, está representado a economia do território, isso no mapa do século XIX, certo? Mas eu peguei ele só como exemplo, é um mapa antigo, certo? Mas ele está aqui mostrando toda a parte econômica, como por exemplo, o café, né, algodão. Então está representado cada cor dessa que tem aqui na legenda, ele está representado aqui no mapa onde são encontrados. Então, esse tipo de mapa é um mapa econômico. Mapa histórico, como eu disse a vocês antes, quando eu estava falando sobre os tipos de mapa, são mapas antigos. Aí eu peguei aqui um mapa do Brasil em 1911, a gente percebe que a divisão territorial de hoje, o órgão que é responsável pela essa divisão é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não tem mais essa divisão. Essa divisão aqui, ó, é uma divisão de 1911. Então, essa divisão aqui, desse mapa geral aqui do Brasil, é um mapa antigo. Essa aqui também, das grandes navegações. Então, mapas antigos são chamados de mapas históricos. E o próximo, né? Tem o mapa demográfico. O demográfico eu já falei, aliás, tem o mapa político, que é esse aqui. Aqui é o Brasil. Então, aqui por cores, eu dividi aqui para vocês e mostrei aqui na legenda, cada cor representa uma região. Então, o mapa político ele pode estar representando as regiões do Brasil, os continentes do planeta, pode estar representando a cidade, né? O estado onde a gente mora, dividindo por municípios, distritos, povoados. Então, esses são os mapas políticos. Aí eu botei um do Brasil, as regiões do Brasil, e mostrei também aqui o mapa mundi político, onde vem mostrando não só o Brasil, como vem mostrando todos os países que fazem parte dessa, no caso do planeta Terra. Certo? Mas eu não coloquei nenhuma lâmina, mas eu gostaria que vocês percebessem que todo mapa tem que ter elementos. Para poder eu saber se aquelas informações que aquele mapa estão me transmitindo, eu tenho que ver todos os elementos que o mapa tem que ter. Como legenda, o mapa tem que ter a escala, porque eu vou perceber quanto foi reduzido aquele mapa, tem que ter o título,
tem que ter a fonte, em que fonte, qual foi a fonte que pesquisou aqueles dados para poder mostrar naquele desenho, daquele tipo de mapa. As coordenadas geográficas, então tudo isso são elementos que todos os mapas têm que ter. Então, o assunto do terceiro capítulo são esses, que eu mostrei agora para vocês, as formas de representação desse espaço geográfico, voltando, né, lembrando para vocês, que desde o período da pré-história que o homem já desenhava nas cavernas tudo o que ele vivenciava. Então, aqueles desenhos são registros que foram encontrados e que nos levam a perceber que há muito tempo atrás tinha gente morando ali. Então, ali é um registro, aquela pintura, como é chamada pintura rupestre, é um desenho de que havia pessoas morando naquele espaço. Depois, com o aprimoramento das técnicas, foram inovando outras formas de representação, como a gente viu, maquete, croquis, bloco diagrama, planta e os mapas. Depois eu retratei agora por último os tipos de mapas e os elementos que cada mapa tem que ter, certo? Então por hoje é só. Na próxima aula eu vou fazer a revisão de todo o conteúdo das atividades, né, que eu passei para vocês. Vocês vão responder. Algumas pessoas já me sinalizaram, que já fizeram, já mostraram foto da atividade. Então eu venho para cá e vou novamente falar para vocês todo o gabarito desses exercícios. Então, beijo para vocês, até a próxima.